Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui, mais um episódio do nosso podcast, quarto episódio, com um convidado para lá de especial, alguém que tem contribuído muito para a comunidade de fãs de dublagem. É uma pessoa que eu também queria trazer muito. A gente vinha conversando, né, Bruno, sobre trazer essa pessoa. Eu acho que as contribuições dela são significativas demais e precisam ser comentadas, ser conversadas. Eu sou o Matheus Estrela, esse aqui é o podcast do Dublando e Redublando, e eu vou passar a bola agora para o Bruno, para ele poder fazer a apresentação dele inicial, depois para o Fernando, e aí a gente vai para o nosso convidado. Vai lá, Bruno. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E como todo fã de dublagem, após consumir uma obra, ou até mesmo antes de consumir uma obra, a gente às vezes vai fazer o check-up do elenco, né? Para saber se assiste dublado ou não. Então, essa pessoa que a gente vai bater esse papo, ela tem contribuído para isso ao longo de todos esses anos. E além de ser um fã de dublagem também, por ser esse contribuidor tão constante, esse post-freaking que tem ajudado a gente a catalogar muita coisa, vai ser muito legal bater esse papo um pouco mais específico hoje, mas tão abrangente quanto os anteriores, a respeito, especificamente da catalogação, né? Eu tô bem empolgado, tanto que até me fogem as palavras aqui, né? De emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros internautas. Dizer o básico, né? Que esse cara que a gente vai conversar hoje tá com certeza no inconsciente de 90% da galera que curte dublagem. Só isso. Esse nome, galera, eu vou falar o nome. Eu vou falar o nome dele oficial. Depois eu vou dar o nickname e aí eu vou passar a bola para ele, já perguntando como é que foi a origem desse nick dele. E aí vou tocar a bola para ele se apresentar e já fica no seu radar convidado de hoje. Depois de você se apresentar, enfim, falar seu nome e a origem desse seu nick, como é que você começou a gostar de dublagem? Em que momento que você começou a notar e se interessar por dublagem? O papo de hoje, gente, é com o Passeven, do Dublanet, um cara que contribuiu muito para a comunidade do Dublanet. Paulo Borges, Passeven. Cara, qual é a origem desse teu nickname? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O nick é inspirado no meu pai, que ele se chama Paulo Neves, e o PA são as duas primeiras letras do nome Paulo, e o Neves, ao contrário, vira Seven. Seven. Cara, que legal. Que maneiro, que homenagem, né? Que homenagem legal pro seu pai. Aí ele tinha feito esse nick, aí eu só aproveitei depois esse nick. Aí, tá vendo? Quando a gente pergunta essas coisas, tem umas histórias que são bem legais às vezes. O Inoto tava explicando pra gente a origem do nick dele, que tem a ver com o Inoto, do Inoto do baixista, né, o guitarrista do Mamonas. Cada nick tem uma história e cada história tem uma pessoa por trás ali. E hoje a gente tá trazendo o Paulo Borges. E, meu amigo, primeiro, obrigado pelas suas contribuições. Elas ajudaram a pautar muito a nossa conversa, foi palco de muitas conversas e as suas contribuições no Dublanet. E aí eu vou puxar a sardinha para a parte de redublagem, especificamente nas redublagens, contribuiu muito. Contribui demais. Você estava falando para a gente em off que está desde 2010 no fórum, então são 15 anos, né? Você aí contribuindo ativamente para a comunidade. E eu queria te perguntar, quando que você começou a curtir dublagem, cara? Em que momento que você começou a se ligar nas vozes, entender dublagem? Você se lembra em que momento que isso aconteceu? Olha, eu vou tentar me lembrar porque faz muito tempo, né? Não sou tão jovem assim. Mas assim, lá pro final dos anos 90, o meu tio e minha tia me convidaram para passar as férias lá em João Pessoa. E eles tinham um quarto cheio de filme. Cheio. O que tu puder imaginar, lá tinha. Era praticamente uma mini locadora. E aí eles me convidaram para ir passar umas férias lá.
E eu ficava assistindo os filmes. Assim, assistindo. E, e no geral era sempre dublado. Porque eles gravavam muito filme em TV aberta. Além de locadora. Só que locadora saudade disso. Só que locadora era legendado. E aí eu sempre ficava lá assistindo os filmes. E aí eu sempre ficava assim, cara, que voz é essa aqui? Essa voz eu reconhecia. Ele fazia outro filme. Como assim? Mas eu ignorava. Eu deixava pra lá para aproveitar o filme. Só que quando eu voltei de viagem, eu acessando a internet lá, eu sem querer descobri um site chamado Eu Conheço Essa Voz. Não sei se vocês conhecem. Ele mostrava os dubladores, alguns dubladores, foto. Ele tinha uma listagem de alguns trabalhos que eles fizeram. E, de repente, tinha uns áudios. Aí eu, caraca, como assim? É esse dublador aqui que eu me lembro que estava fazendo ali. Ou seja, explodiu minha cabeça naquele momento. Ali eu comecei a gostar de dublagem, definitivamente. E foi uma coisa impressionante. Dublagem é uma coisa magnética, né, cara? Sim. Principalmente quando você descobre coisas que você não estava esperando. E quantos Isso é anos mais você estava impressionante. nessa época, ô Paulo? Como? Desculpa. Qual que era a sua idade na época que você começou a se interessar e ir atrás, assim? Você estava com quantos anos? Olha, eu comecei a ter um entendimento sobre dublagem e tudo mais lá para meus 17, 18 anos. Não foi tão jovem assim, mas é alguma coisa. E atualmente estou com 43. Pô, mas com essa voz jovial aí, pô, te dava 30 e poucos anos. Todo mundo não dá a idade que eu tenho. É, pô, tá bem, pô. A voz jovial mesmo. E aí acontece. Só que foi em 2008, pra gente já puxar pro Dublanet, eu lá procurando filmes e tudo mais, eu conheci o Dublanet. Mas, assim, no começo eu não dava muita importância, não. Porque, pô, eu tô procurando filmes. E, de repente, tá me dando uma listagem, um grupo de debate, sei lá o quê. E aí eu ignorava. Aí eu continuava procurando filme, eu andava filme e tudo mais. Aí, de repente, entrei de novo no site, lá para 2010. Foi quando deu uma explosão na minha cabeça de... Caraca, é gente falando sobre o mesmo assunto, é gente postando o elenco de dublagem, é gente debatendo sobre dublagens que eu nem sabia que existia. Ou seja, ali foi que explodiu de vez, assim, foi que marcou mesmo pra mim. Pô, total, cara. Total, assim. A minha experiência com dublagem, eu já falei até outras vezes que eu nem lembro, cara. Acho que eu já nasci gostando de dublagem. Mas eu sou de 92, tô com 33. E em 97 eu fui ver Titanic no cinema, legendado. E aí, pô, Matheus, legendado, o que isso tem a ver com dublagem? Eu era uma criança muito hiperativa, eu não parava quieto. E eu tinha 5 anos em 97 e a minha mãe me levou pra ver Titanic. Pô, uma criança hiperativa pra ver um filme de 3 horas. Não vai parar quieto. Eu fiquei vidrado vendo o filme inteiro. E minha mãe leu o filme inteiro pra mim. Ela leu. Ela literalmente dublou o filme pra mim com 7 anos. É uma dublagem que ela é só minha. É a minha redublagem de Titanic. É a dublagem que tá na minha cabeça, no meu coração. Minha mãe hoje não tá mais aqui comigo, mas é uma memória que ficou muito marcante. Então, desde quando eu tinha 5 anos, pelo menos, eu me entendo como um cara que gosta de coisas em português, né? Então aí depois eu fui consumir muitos filmes na Globo, gravei muita coisa na televisão. Fernando também, eu sei que sim, através do pai dele, que também era apaixonado por TV aberta, né, Fernando? Com toda certeza, cara. Isso aí, a gente acaba absorvendo isso ainda que sem querer. TV aberta nos anos 90 e 2000 fez parte do lar de muitos brasileiros. Era o amigo que a gente não conseguia, não era um amigo tangível, não era um amigo físico, mas ele estava ali, era teu companheiro. E aquelas vozes também te acompanhavam. Então eu
comecei a gravar muita coisa. Então, é no decorrer dos anos 90 e 2000 é que vai surgir um monte de gravação de televisão, porque aí o VHS está super popular, nos anos 90 principalmente. Então, é quando você tem os maiores registros de dublagens que acabaram se perdendo, né? Por exemplo, dublagem do Parque dos Dinossauros da Rede Globo. Tem, porque o filme estreou em 97 na Globo, então as pessoas já gravavam. O Fernando mesmo gravou esse filme e depois perdeu esse VHS, né, Fernando? Exatamente, Jurassic Park. Meu Deus. Na época passou, acho que foi no final do ano, né? Foi uma super produção, assim, que a Rede Globo exibiu vários comerciais e eu gravei o VHS e assisti até que eu perdi o VHS, comprei o DVD e aí aquela decepção clássica. E o Paulo, aí você se depara com o Dublanet, pum, um mundo de informação. E aí você tá ali, tá contribuindo. Você já contribui de imediato com o fórum ou você passa um tempo só absorvendo aquelas informações para depois começar a contribuir? Olha, no início eu só lia as coisas que estavam lá. Eu ia lá no debate, dava uma lida, ia para outro e assim por diante. Eu ficava jogando os jogos que tinham lá, né? Aqueles jogos bem para as pessoas se conhecerem e tudo mais. Mas no começo eu não postava nada. Eu não gostava de postar. Eu só ficava interagindo só nesse sentido. Depois de um tempo, acho que alguns meses depois, eu já fui, assim, acrescentar uma informaçãozinha, eu já fui corrigir alguma informação, porque nesses filmes que eu alugava, tinham os créditos de dublagem. Esses filmes tinham os créditos. E aí eu sempre mandava essas informações em cima dos créditos. Aí tinha lá... Como, desculpa. Maneiríssimo a tua contribuição. Já através dos dub cards você já começou a fazer as suas adições ali. Sim, sim. Porque naquele tempo eu não conhecia a voz. Eu só sabia assim, quem fazia o Wiki the Cat era o Glenn Briggs. Você não conhecia a voz dele, assim, lá para valer. Quem fazia a voz do Batman era o Marco Antônio Costa. Eu não conhecia a voz dele. Eu não tinha esse conhecimento. Sim. O meu conhecimento era em cima dos créditos de dublagem, os famosos dub cards. E aí, com o passar do tempo, teve uma produção, eu não esqueço até hoje, que foi Karate Kid. Eles começaram a falar que estava tendo redublagem do filme de Karate Kid. Que foi um assassinato aquilo. Eu tenho uma história muito boa para falar contigo. Tenho separado aqui, só para você ter uma noção da tua contribuição, cara. Falando contribuição para mim, imagino que para os meninos também e para a comunidade no geral. Eu tenho aqui... Não, vou deixar você completar o teu raciocínio e depois eu mostro o que eu tenho aqui, mas pode falar aí. Aí, eles... Eu não me lembro se eles tinham o primeiro filme catalogado ou se eu que cataloguei. Eu não me lembro disso até hoje. Eu só sei que eu aluguei o filme, o primeiro filme eu aluguei, que estava disponível aqui no Brasil. Tinha os créditos de dublagem. E aí eu mandei. Só que eles começaram a falar, o segundo filme também tem redublagem. Só que cadê o segundo filme, que não foi lançado aqui no Brasil? Eu importei o filme, eu trouxe para o Brasil, na época eu trouxe Sin City, eu trouxe Karate Kid, que era um box com os dois filmes, e trouxe O Exorcista, que eu sou fã de Exorcista, assim, descarado. Eu coleciono tudo que foi sobre Exorcista, eu coleciono. Com qual dublagem, né, Paulo? Com qual dublagem? Todas. Todas. Boa. E aí, eu trouxe esses filmes, porque eles falaram que o Karate Kid tinha redublagem, o segundo filme, e a versão estendida do Sin City, que não tinha no Brasil. Nem sei se foi lançado até hoje aqui no Brasil, Sin City. E aí eu trouxe tudo. Quando eu assisti, era a redublagem, eu avisei pro grupo, é a dublagem, e eu mandei as informações. E o Sin City foi o primeiro que eu cataloguei ele todo. Foi praticamente o primeiro. Eu tinha a redublagem, se não me engano, acho que era com Dário de Castro.
eu fiz a anotação dele todo. E eu mandei pro fórum. Que é o Zé Santana fazendo Mickey Hurt, né? E aí foi tua primeira contribuição, assim, que tu lembra no fórum. Eu vou te dizer que... Então, a tua primeira contribuição no fórum já foi falando sobre redublagem, né? Basicamente isso. É isso. Eu não quero ser reducionista aqui e dizer Passevem é redublagem. Claro que não. Obviamente você contribui muito, mas acho que o coração da conversa hoje é sobre redublagem e eu vou te dizer com clareza, tá, Paulo? Um momento em que eu comecei, deu o start, o clique para essa questão de redublagem no fórum e foi através de uma publicação sua. Foi quando eu soube que Kramer vs Kramer tinha tido uma redublagem para Blu-ray. Eu lembro perfeitamente de acessar a página do Dustin Hoffman e tá lá, Dustin Hoffman, Leonardo Camilo, Kramer vs Kramer, entre parênteses, Blu-ray. O ano era 2009, se não me engano, 2010. E aí eu falei assim, cara, o que é isso? Eu preciso ir atrás disso. Aí eu comprei o meu primeiro aparelho de Blu-ray, olha que loucura, eu comprei meu primeiro aparelho de Blu-ray e comprei isso aqui, ó, que tá aqui na minha mão. O Blu-ray do Kramer vs Kramer, foi meu primeiro Blu-ray. Só para poder consumir esse filme com essa dublagem. Mal a gente sabia que depois ela estaria disponível em um monte de coisa, um monte de lugar. Mas na época não tava, só tava só no Blu-ray. Então era uma coisa que era exclusiva do Blu-ray e foi fantástico. Aí, meu amigo, abriu-se uma porteira de redublagens dos Blu-rays da Sony. Aí Agora eu vou fazer uma ligação com o que você falou agora. Karate Kid, que eu também comprei. E só para completar o raciocínio aqui, o que você vai falar, tem uma caralhada de Blu-rays que eu fui comprando só com as suas contribuições no fórum falando sobre essas redublagens. Então aqui tem Silverados, Bad Boys, Labirinto, Drácula, O Último Grande Herói, Vamos Nessa, Street Fighter, Anaconda, Lobo, e assim vai, cara. Tem uma porrada de coisa aqui. Tamanha a tua contribuição. E aí abriu-se uma porteira sobre essas redublagens da Sony. Mas fala aí. Ó, agora eu vou te falar um detalhe que na época tinha muito isso, que era o quê? Eu alugava muito filme, Blu-ray, que era o começo lá do Blu-ray e tudo mais. E aí eu alugava filmes para descobrir se tinha redublagem. Você gastava um dinheiro para investir no negócio e às vezes nem tinha, né? Porque a Sony liberou alguns Blu-rays com a dublagem clássica. Sim, mas eram muitos filmes, porque era o começo e trocou o acordo. E aí tacou a redublagem. E aí, cara, eu fui alugando todos, o que vinha da Sony. Eu alugava todos. Pra você ter uma noção, no início, quando começou o Blu-ray, eu alugava pela Blockbuster Online e a Netmovies. Legal. Se lembra desse sistema deles? Lembro, já era online, né? Você não chegou a comprar fisicamente, você alugava e era mais barato. Eu poderia ter sido inteligente de ter ido por esse caminho, não teria gastado R$ 89,90 em cada negócio desse aqui. Mas tudo bem também, eu tenho aqui na minha coleção e eu gosto. Se eu te falar o que eu gastei de DVD, não tá no jeito. Cara, a gente é maluco, o Paulo. Quem é fã é maluco, a gente gasta dinheiro, é isso. Os primeiros filmes que eu comprei de DVD, os primeiros. O primeiro foi o Máscara Negra, que foi o primeiro que eu comprei, que tinha dublagem e tudo mais. Só que o primeiro DVD que eu comprei de loja custou R$120. E não tinha dublagem. E foi a época da Warner, quando eles chegaram no Brasil. Das capinhas de papelão? Isso. Que foi Matrix. Nossa, eu lembro desses Blu-ray da capinha de papelão, gente. Né? Eu tenho alguns ainda até hoje. Eu tenho aqui. Caramba, mas eu lembro de... Nossa, destravou a memória. Eu lembro de estar na casa da tia minha. Eu aluguei Matrix em VHS. E já tinha passado Matrix no SBT. Eu botei, aí eu falei, caralho, por que tem alguma coisa diferente? Eu não consegui identificar exatamente naquela época o que é. Mas tinha alguma coisa diferente. Aí depois, obviamente, você vai descobrir que é a redublagem da Sigma. A dublagem original, na verdade, da Sigma. Enfim, mas... eu lembro desses DVDs. Sim, porque eles não tinham acordo ainda com os dubladores. E fora que era assim, era o final do VHS e o início lá do DVD. Então não tinha acordo mesmo. Não. Terra sem lei. Mas só pra você ver que eu nem tinha noção de dublagem ali naquele momento. Por causa disso. Porque eu comprava os DVD e falei assim, cara, dublado não legendado, então beleza, vambora.
E eu paguei R$120 no filme. Em muitos filmes. E fora que eu moro perto de uma antiga distribuidora de filmes. Caramba, legal. Eu não sabia que tinha distribuidor. É onde o pessoal de locadora comprava os filmes. Ah, maneiro. Eu ia falar que tu mora perto da... Se tu mora aí na Afonso Pena, tu morava perto da Double Sound, pô, que é aí atrás, na Barão de Itapajipe. Era perto da onde estudava. A Double Sound era ali, perto da Bradesco Seguros, ali na Barão de Itapajipe. Sim, acho que é um ou dois quarteirões daqui. Exatamente. Tijuca é um ânfitro, né? Tijuca é um polo de dublagem, era um polo de dublagem. Sim. E aí, deixa eu te perguntar. Beleza, você começou a consumir, aí, cara, aí vem o coração da parada. Que aí, em algum momento, deve ser em 2010, porque foi quando eu comprei esse Blu-ray, comecei a comprar, você vai e me cria um tópico, imagino que de forma despretensiosa, chamado Novidades sobre Redublagens. E aí você começa a catalogar as dublagens que estavam acontecendo no momento. E, cara, o ano era 2010. E o que tinha de redublagem nessa época não era brinquedo. Tinha essas redublagens da Sony, a Globo ainda estava redublando a um monte. Lembra da polêmica dublagem de Glee? Foi nessa época, a redublagem de Crepúsculo, enfim. E aí era o começo de uma... Era um começo de um movimento das pessoas começarem a perceber redublagem e se juntou com esse teu tópico, cara, que foi um dos principais do Dublanet por anos, assim. Eu lembro que eu entrava só pra ver se tinha novidade lá. E acho que o Fernando também, e o Bruno também. Não, eu tenho que falar uma coisa. Esse tópico aí, novidade sobre redublagem, acho que durante muito tempo é o tópico que, antes de dormir, eu tinha que abrir e ficar olhando ali no celular. E tinha religiosamente lá uma atualização do PA7. Tinha lá. Tanto que a minha mulher chegou e falou assim: você tá viciado nesse negócio aí que você tá vendo, porque toda noite você fala, eu só durmo se eu olhar. Não. E vocês lembram quando o Paulo vai lembrar quando ele falava do Pádua? Antônio Pádua. Ele botava. Isso aí foi dublado pelo Antônio Pádua. Não falava Pádua Moreira. Achava engraçado que você citava o primeiro nome do Pádua. E aí também foi ali que começou-se a colocar luz, né, sobre as redublagens da Globo, junto com essas dublagens do Blu-ray, com essas redublagens da Dublavídeo. Cara, foi uma época que chovia redublagem, cara. E foi a partir dali. Você pegou e resolveu criar para catalogar. O teu foco era informar o que você estava descobrindo sobre redublagem. Então, no começo, eu estava perdendo a paciência de pessoas colocando informações muito aleatórias. Muito aleatórias. Do tipo... eu vou entrar no fórum, vou falar sobre Karate Kid, e dentro do tópico do filme, cria-se um debate sobre a redublagem do filme. Ou vou criar um tópico para falar sobre a redublagem lá do Karate Kid. Eu não tinha essa paciência, como nos dias de hoje, né? Aí eu falei assim, cara, e se tudo estivesse num só lugar, de uma maneira simples, que todo mundo pudesse contribuir, que todo mundo pudesse ver a informação de uma maneira simples, rápida, didática, e que se quisesse revisitar, estava lá a informação. Aí foi quando eu criei um tópico só para isso. E foi super intuitivo o teu tópico, porque eu lembro o sistema. Você colocava o nome, colocava a mídia, e colocava o estúdio, quando você sabia, né? Ou quando não, você colocava lá os três pontos de... Não, nesse caso, não. Nesse caso, no começo, a pessoa só falava filme e o estúdio. Filme, estúdio. A partir de um determinado momento é que você criou esse sistema. Isso. Aí, depois de um tempo, algumas pessoas estavam falando sobre onde estava sendo exibido, e eu sempre perguntava, pelo amor de Deus, vai ser exibido aonde? Aí a pessoa falava, ou às vezes esquecia, às vezes jogava para lá essa informação de mídia. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, vamos criar um padrão aqui que seja didático lá pro pessoal. Que é o quê? Filme, vamos colocar entre parênteses o nome em inglês, isso lá para frente depois, mas nesse período foi basicamente assim. O nome em inglês, porque fica mais fácil de você achar informação, para tu não passar com vários tópicos, até achar... Sim, até porque o nome em português tem um nome, sei lá, um nome genérico de um filme. Deus está no controle, tem 200 filmes com esse nome, sei lá. Sim, ou vários debates sobre salvo, coisa assim.
E aí eu coloco em inglês o nome do estúdio ou a mídia, e no lado a mesma coisa, só que de forma invertida. Então, ficava mais didático ainda. Recentemente, eu falei assim, cara, tá tendo uma enxurrada de redublagens ruins. Caraca, é uma dublagem pior do que a outra, que é da A2 Filmes. E era muito ruim. Aí eu falei assim, cara, como tem, em alguns casos, 2, 3 redublagens, então eu vou precisar colocar também a mídia. Porque eu não sei se vocês repararam, no YouTube tá cheio de redublagens. Cheio. É só você entrar lá que você vai ver vários. Sim, desses canais que exibem o filme por completo. Cara, a gente passou por isso recentemente, não tem nem 6 meses. Diariamente, uma redublagem nova feita pela Luminous, da A2 ou da Audub, tudo com a distribuição da A2. A A2 comprou um monte de filme, né? Filme que estavam com os direitos meio soltos e tudo mais, e redublou um monte, uma leva. Então, redublagem é uma coisa cíclica, né? Eu lembro dessa enxurrada que teve aí há um tempo atrás. E, enfim, e aí esse debate a gente sempre está conversando sobre ele lá no Novidade sobre Redublagem. Sim, aí eu começava a postar com a mídia para a pessoa saber qual é a dublagem que eu estou falando. Para fazer uma coisa mais didática ainda, muito mais. Com certeza. E obviamente que vai gerar debate, vai gerar aquelas inquisições, né? Ou dublagem ruim, ou dublagem não sei o quê. Eu acho assim, quando o filme é um filme grande, é um filme mainstream, a tendência é que se fale mais. Exemplo, alguns anos atrás surgiu, o Bruno vai gostar dessa. Alguns anos atrás, acho que foi você inclusive que falou, Passevem. O Rei da Comédia, dublagem Delarte Globoplay. Pô, depois que alguém colocou, imagino que tenha sido você, colocou essa informação, os próximos 15 comentários foram em cima dessa. É um padrão. Quando o filme é um filme menor, mais obscuro, você pode até colocar a informação lá e tal, um ou outro comenta, ou quando comenta. Mas quando são filmes grandes, redublagens importantes, eu duvido muito que se você chegar agora e colocar lá, Poderoso Chefão, dublagem Audub, do nada lá, porra, meu irmão, os próximos 15 comentários vão ser as pessoas comentando sobre isso. Que isso? Quando? Quem é? Quem fez a voz e tal? Porque são filmes grandes. Não, com certeza. O que gera debate é a surpresa. Exato. Pode ser um filme bom, pode ser um filme ruim, mas vai gerar debate. Exato. Um filme uma informação que eu tinha postado lá, que foi do Austin Powers. O Marco Ribeiro tinha falado que tinha redublado o filme, mas ninguém sabia qual era a mídia. Ninguém sabia. Aí eu tô vendo lá no YouTube o filme, postei. Cara, de repente gerou um debate sobre quem foi que dublou os personagens, porque não tinha os créditos de dublagem. Não, pois é. Foi uma luta até descobrir que tinha sido na dubbing, né? Isso. Por que eu descobri? Porque logo o seguinte, se não me engano, acho que foi 2 semanas depois, lançou lá no Loki. Quando lançou no Loki, tinha créditos. Foi mais fácil de resolver. Cara, o crédito... Claro que às vezes o crédito tem erro, né? Mas crédito traz uma clareza, um norte maior na discussão que é absurdo. Porque os créditos, como eu falo sempre no Duplanet, os créditos ele não tem que pautar a sua informação. Ele tem que auxiliar a sua informação. Porque, cara, eu já encontrei crédito feito pelo Duplanet, feito pelo Umber. Eu já vi crédito de vários lugares. Até informação invertida, que era uma redublagem, acho que era de uma redublagem, mas que era da dublagem original, e vice-versa. Cara, foi uma coisa assustadora. Então, você tem que saber separar isso. Ô, Bruno. Eu queria comentar isso, né? Porque citou os dub cards e a gente está falando sobre catalogação, blogs, etc. Entrou, ou se é que não estamos ainda, numa leva em que os distribuidores baseiam os dub cards não em conhecimento de causa ou contratos de cessão de direitos, mas sim nos fóruns. Os dub cards são baseados nos fóruns. E, quer dizer, não todos, né? E quando tem casos também aí do filme
às vezes estar com uma dublagem e o crédito ser de outra, quando não essa dublagem ser inédita ainda, né? Tal qual o Edward Mãos de Tesoura no Disney, ele está acreditado com uma versão que a gente sabe que existe, que foi feita, mas que até então ela não apareceu ainda. É um mistério da fé isso aí, cara. Então, nos casos dos Lubicards, você tem uma noção do que aconteceu na época do Blu-ray 3D, que foi um fenômeno, porque tinha muita redublagem lá. E ninguém tinha um aparelho 3D para poder assistir o filme, para pegar as informações. Era o Procurando Nemo, A Bela e a Fera, Jurassic Park e tudo mais. Aí o filme Jurassic Park estreou lá no Telecine. Estreou não, reestreou, né? E qual era o Dubicard? 3D. Da Delarte. Era da Delarte. A versão da Eu Delarte. nunca assisti o filme. Eu nunca assisti o filme dublado pela Delarte. Eu conhecia o elenco mesmo pelo Dubicard. E fora que, assim, filmes antigos, eu sempre falo a seguinte coisa, ó, é tiro e queda. Filmes antigos, eles não possuem Dubicard. Ele não existe. Se existir, só tem um local que pode permitir, talvez, uma informação correta, que é o Telecine. Por exemplo, quando aquele filme do O Iluminado, todo mundo achava que tinha sido feito pela Van Marley. Todo mundo achava. A redublagem, sim. Isso, todo mundo achava. Aí o filme estreou lá na Globoplay e tava lá, Delarte. Direção, dubladores. Cara, assim, pra você ter uma noção, eu acho que eu tenho esse Dubicard. Eu acho. Que era assim, começou o filme, Dubicard não tá na frente. Bem grande. Delarte, acho que era o Pada Moreira. Eu acho que era o Pada também. Renato Rosenberg e o elenco. Assim, na tua cara. Começou o filme. Vocês notaram um padrão nesses filmes que vocês estão citando aí? O que? Qual seria o padrão? Todos eles são de distribuição da Warner. E É verdade. o que eu quero comentar é exatamente isso. Esse dubcard desses filmes antigos, teve uma leva também que apareceu anos atrás aí no Globoplay, que ele deu informações inéditas e ele também corroborou algumas coisas. Exemplo, Um Dia de Cão. Eu tinha trocado algumas mensagens com o Garcia Júnior e, aproveitando o ensejo, eu perguntei, né? Eu citei o trabalho dele num Dia de Cão e perguntei se ele teria lembrança de quem dirigiu aquele trabalho. E ele foi, assim, categórico. Foi a Ângela Bonatti. Um tempo depois, o filme esteve disponível no Globoplay e constava lá essa informação. E ela não foi retirada de nenhum fórum. Ela era direta do distribuidor. Você acredita que tenha sido o Garcia? Não, direto da distribuidora. Outro exemplo, a primeira dublagem de Alice Não Mora Mais Aqui. Eles fornecem todo o elenco, eu acho que só não tem o tradutor. Mas eles informam lá, a dublagem desse filme foi dirigida pelo Newton da Mata. Então eu acredito que a Warner, não via de regra, mas nesses casos aí, que a gente está citando, Blade Runner... Agora, só deixa eu dar uma informação agora que pode corroborar ou não. Esses filmes foi lançado no HBO Max. Esses filmes foram exibidos pela HBO, a Warner Channel e o que fosse. Não tem dubcard. Não possui. Só na Globo. Só na Globo. A informação é da Globo. Por causa disso. Desse detalhe importante também. Vale lembrar também que esses filmes estrearam lá na Globo já nos anos 80. Não sei se vai ter alguma relação o Globoplay com o departamento de cinema da Globo de ter acesso ainda Eu também acho importante. Porque eles sempre trataram como coisas muito segmentadas. É tão segmentado que Globosat é uma coisa, Globoplay é outra, né? Embora eles transitem. Tanto é que
a Globoplay, ela lançou Crepúsculo, a franquia inteira, né? Exato. Com a versão da Alan e da Delarte. Lançou Glee com a dublagem da Dublavídeo. E não foi com a dublagem lá da própria Globo. Mas ao mesmo tempo a Globo vai e exibe Milagre da Cela 8 com a dublagem da Beck Studios, com a dublagem do Parasita da Drymark. Então, ao mesmo tempo que eles são segmentos separados, em algum momento, quando existe essa vontade, existe essa conexão. Mas ela não é sempre, me parece isso. Mas aqui é só especulação apenas. São especulações que batem, né? E é isso, eu acredito que seja um trabalho mesmo do pessoal da Warner Brasil, que teve esse cuidado de anotar os créditos, né? Então, Alice Não Mora Mais Aqui, Blade Runner, essa dublagem do Iluminado, Um Dia de Cão, essas informações, elas eram recentes ainda na web ou nem constavam, o que me faz acreditar que eles tiveram esse cuidado, porque não era todos os filmes que você tinha esse dubcard dentro da plataforma da Globo. Então, por a gente estar falando disso, todos esses filmes baterem o selo da Warner, eu acredito que tenha sido um cuidado e uma vontade da distribuidora mesmo. Agora, por que esse dubcard fica restrito só em determinado Plataforma? Exato, não aparece na TV a cabo, não aparece no streaming da própria empresa, da HBO Max, aí... Posso fazer uma confusão, mas esse Alício, se eu não me engano, ele tem a mesma dubladora da Blade Runner. Não, a protagonista é a Neuza Tavares. Não. Ela faz uma das personagens lá do filme. E ela aparece lá nos dubcards. Entendi. Um outro caminho mais especulativo e terciário, Bruno, poderia ser essa questão da proximidade, da aproximação. Quando o Garcia sai da Disney, ele passa um tempo se renovando, se reinventando, e aí ele se aproxima da Warner para dirigir na Delarte filmes da Warner. Ele trabalha ali como diretor, né, não fazendo exatamente a função que ele fazia na Disney, nem perto, mas ali dentro da Delarte nos filmes da Warner. E ele tem um conhecimento muito grande. Eu não sei até que ponto que essa aproximação da Warner com o Garcia serviu para tirar dúvidas da Warner para fazer esses dubcards. O Garcia, você estava lá no filme, você lembra? O Garcia tem uma memória muito boa e como ele é um cara relativamente jovem, a memória dele e a vivência dele podem ter colaborado ou não. Mas a real é que eu acho que a gente não tem como a gente vai ficar especulando aqui muito, mas é legal, eu acho saudável esse debate aqui, essa conversa. E fora que toda contribuição é válida. Toda. A gente tem que saber filtrar as informações, claro, sem dúvida, para também não ficar dando murro em ponta de faca, mas eu acho muito legal e esclarecedor. Uma coisa que eu queria te perguntar, Paulo, quando você começa a contribuir ali pro fórum e tal, com essas redublagens, primeiro que Karate Kid 3, redublagem, não existe, né? A gente vai ali, beleza, 1, 2 e o 3. O 3 não anda. Eu nunca ouvi falar que houvesse um terceiro filme redublado. Porque todos os filmes é exibido com o Selton Mello, se não me engano. Sim, é o Selton. E até hoje eu nunca ouvi falar do terceiro filme. Nem importando, nem esse tipo de coisa. Agora, tem redublagens que a gente só vai descobrir alugando DVD, comprando DVD e por aí vai. Que nem a redublagem do Embriagado de Amor, lembra? Que só estreou na TV paga, com a dublagem do Blu-ray da Dublavídeo. E aí, provavelmente esse Blu-ray saiu lá fora, mas aqui não saiu. Mas existe uma dublagem da Dublavídeo que foi exibida pela TV paga e tal. E assim, vários, né? O bom dessas dublagens da Dublavídeo é que depois elas migraram para os streamings e as pessoas puderam ter tido a oportunidade de conhecer essas redublagens, que muitas delas são bem legais. Eu particularmente gosto. Outras eu acho ok, outras eu acho abaixo, mas eu gosto. Eu particularmente gosto da Dublavídeo como estúdio, tá? Eu gosto do trabalho deles. Acho eles um bom estúdio de São Paulo. Eu acho que um dos acertos deles, né, foi ter contratado o Manolo Rey. Total. Bola dentro. Pra mim, cara, o que o Manolo... Concordo também. O que o Manolo bebeu de fonte de diretores da antiga,
e agora está contribuindo com o pessoal de São Paulo. Cara, é uma coisa impressionante. Bola dentro total da Dubla Vídeo. Já gosto muito do trabalho deles, gosto muito do trabalho do João Francisco enquanto administrador da Dubla Vídeo. A Dubla Vídeo ela só vem numa crescente, no meu entendimento. Os clientes deles, a questão das dublagens mistas que eles não começaram a fazer dublagem mista, mas seguiram ali fazendo essas redublagens de Blu-ray. Por exemplo, a da Voice Brasil do Labirinto, a Magia do Tempo, não lembro se é Magia do Tempo, eu acho que é. Senhores do Crime foi eles também que fizeram? Qual foi? Senhores do Crime com... Senhores do Crime, eu tenho esse filme aqui. É uma dublagem mista também. Eles usavam a Trix Brasil também, como eles usaram em Sem Destino, aquele filme com Jack Nicholson, que é dubla vídeo, mas foi gravado nos estúdios da Trix. E fizeram... Rápida e Imortal foi na Voice Brasil. Tem até o Jorge Rosa, que a gente estava falando mais cedo, o Fernando. Jorge Rosa icônico. A Saudade dublagem de também de Penélope foi na dubla vídeo com o elenco carioca. Ali foi dubla mix, eu acho. Eu acho que eles assumiram um papel, entre aspas, que era da Master Sound. Total. Eles só não usaram a Telecine, porque na época a Telecine já... Tanto que a Master Sound, ela sai da Telecine, que a Telecine fecha, e aí migram pra Dubla Mix, dublam ali na Dubla Mix em parceria, até o fim da Master Sound, mais ou menos. E aí, logo depois a Dubla Mix também fecha, e a Dubla Vídeo passa a usar a Trix, passa a usar a Voice Brasil. Esse filme, Fernando, você tá falando que a dublagem é da Dubla Vídeo? É da Dubla Vídeo sim, mas foi gravado na Dubla Mix. Tudo, né? Só menos a narração que ficou com a narração da... Eu bati um papo com o Sérgio, é padrão. A narração é que nem o Júlio Franco fazia com a Master Sound. De vez em quando o Júlio Franco fazia Telecine, né? Distribuição Fox Film, versão brasileira, Telecine Produções Artísticas. Acho que aquela série Ally McBeal, ele fazia isso. E aí eu queria chegar num ponto legal, que eu sei que você não tem tanta familiaridade com anime, você mesmo falou pra gente, mas atualmente as redublagens da Sato Company para os filmes do Ghibli que estão acontecendo em tempo real. Acho legal a gente falar sobre isso, porque está acontecendo em tempo real. No que eu quero dizer tempo real? As exibições estão acontecendo. Então, algo fresco pra gente conversar. Essa leva de redublagem da Sato na mídia P. Né? Tá tendo esse festival do Ghibli aqui no Rio e em algumas outras capitais. Todos eles com redublagens da mídia P. Algumas já vazaram, algumas passaram até no Globoplay. No Gloob, se eu não me engano, também passou. E aí, cara? E a galera tá contribuindo pra caramba também. É uma novidade essa questão das redublagens do Ghibli. Sim, o pessoal está se empenhando ao máximo para descobrir, criando debates sobre o assunto. Hoje em dia eles estão fazendo comparações, porque infelizmente algumas vozes são vozes repetidas, infelizmente, por ser um estúdio pequeno, novo e tudo mais. E fora que algumas novidades vêm saindo por causa dos dubladores mesmo. E os dubladores que estão avisando que dublaram tal produção e tudo mais. E, em algum caso, a mídia P também faz essa divulgação antes da estreia do filme. A Sato fez uma jogada de marketing de botar lá que os filmes iam ganhar novas dublagens. E aí isso aí foi o... Já se especulava, a gente já estava especulando que ia rolar, mas a Sato na semana passada colocou através do seu Instagram, dizendo que os filmes teriam recebido novas dublagens, e isso foi a força motriz que fez os fãs se movimentarem para cada um na sua cidade e tentar acessar essas dublagens. Eu acredito que em algum momento elas vão ficar disponíveis, a Sato não vai fazer, eu acho, tá? Não tem informação nenhuma em relação a isso, mas eu acho que a Sato não deve manter elas restritas para cinema. Eu acho que depois a distribuição continua em streamings, ela deve distribuir, e aí a gente vai conseguir ver essas dublagens em casa, com mais qualidade e tudo mais. Mas quem tem tido a oportunidade e gosta, né, dos filmes do Ghibli, quem tem tido a oportunidade de ver, tem levantado esses elencos. A própria mídia P tem feito isso, a Sato, os dubladores, enfim. O que eu tô querendo dizer com isso? O que começou lá atrás, Passevin, como um tópico, não vou dizer que diretamente é isso, mas causa uma revolução no sentido de hoje as pessoas estão mais atentas a esse tipo de coisa. E isso é muito legal. Eu acho que é saudável, porque um só levantando as informações é uma pessoa. Agora, quando você levanta uma movimentação de milhões de pessoas, não vou dizer milhões, mas milhares ali, centenas pelo menos,
querendo entender mais sobre o assunto, buscando contribuir. Eu acho fantástico, cara. Acho que é um movimento saudável e que tem que existir. E essas redublagens da mídia P são bem legais da gente também observar e ficar ligado, conversar sobre. Tá acontecendo em tempo real, eu acho maneiro. Então, no caso da Sato, eu acho que eles começaram a perceber que existe fãs de dublagem. Porque eles começaram a correr atrás do pessoal que está querendo consumir dublagem. É esse pessoal que estão indo atrás. Eles estão dublando Kamen Rider, já anunciaram que vão dublar um outro Kamen Rider. Isso que está sendo importante. E eu acho que nessa questão das redublagens, eu acho que eles começaram a entender a importância da redublagem para conhecer novas vozes. Total. E assim, eu particularmente, eu odeio redublagem. Eu não suporto a redublagem. Porque a redublagem, ele é um apagamento, literalmente, de um período, de uma cultura e tudo mais de um país. Por exemplo, você vai pegar a Branca de Neve. Tu tem noção que nós não temos a primeira dublagem? É a da Dalva, né? A da Dalva de Oliveira. Que é a primeira startup. Isso aí é lamentável. É ruim quando existe essa questão. Como é uma dublagem tão antiga, é uma lástima realmente que ela não tenha se preservado. O que se preserva dela são os LPs, né? A Disney preservou essa dublagem. Só que eles preferiram a antiga. A antiga não, a nova, que é de 50 e pouco. A da Rio Sol, né? Se não me engano. Isso. Aí você vai ter aqueles mesmos argumentos de sempre. Melhor qualidade de áudio, melhor não sei o quê. Tá, mas e a história que passou naquele período? A voz que estava lá. Isso é um apagamento histórico. Não pode acontecer. Quando uma pessoa redubla... Cara, você tem noção que a dublagem que vai ficar marcada... Eu não vou falar não é nem do Titanic, não. A dublagem que vai ficar também marcada... foi bem polêmica exemplo, na época. Sim. A dublagem que vai ficar marcada do Austin Powers, por exemplo, essa redublagem da Loki. Ela que vai ficar marcada por muitos e muitos anos. E quando ela foi lançada... Aí eu não sei, né, o Passeven, de repente até sair da mão da A2. Sai da mão da A2, vai cair na mão de um outro distribuidor que não consegue negociar a dublagem com a A2, aí faz uma nova dublagem. Aí cai naquele caso de filmes como King Kong, que tem 5 dublagens, o famoso Clube dos 5, tem até um nome, né, as pessoas falam. Entrou no famoso Clube dos 5. Que foi agora, teve o Police Story 2. Police Story 2, perfeito. Mas assim, se você for pensar, esse filme do Austin Powers, com essa dublagem, é o que vai ficar marcado durante anos. Por exemplo, o De Volta para o Futuro, como todo mundo sabe, é da BKS. Mas... mas pra uma geração já virou da Double Sound. Pra uma geração já virou. Sim. Já virou realmente, isso é um fato. Durante anos, a dublagem da Double Sound é oficial. Não vai mudar isso. Não. Então, imagina, em 80 E se colocarem agora em algum streaming, vão estranhar da BKS. Com certeza. Vão estranhar? Acho que qualquer uma vão estranhar. Vão achar a qualidade das vozes inaudíveis, a qualidade do som ruim. Tem toda essa questão cultural também. Isso que o Paulo falou é verdade. Tem uma identificação na dublagem antiga, sabe? Ela é o fruto do seu tempo. Como é que se falava naquela época, sabe? Era assim. Aí você dubla um filme de 84 em 2017, aí pode ser bem dublado, entendo. Mas perde-se muito. Pô, pra você ter uma noção, os filmes da Disney naquela época era muito filme dublado pelo Aloysio de Oliveira. A gente teve um papo, o Paulo, muito legal com o Augusto Bisson sobre as dublagens originais da Alamo, com distribuição da Brás Continental, dublagem da década de 70, que foram todas redubladas nos anos 80. Então, redublagem não é uma coisa de agora, não é de 2010. Ela existe há anos. Né? A gente está falando sobre a redublagem de Branca de Neve dos anos 50. Então, por exemplo, essas dublagens originais da Alamo, dos filmes do Jerry Lewis e do Dean Martin,
que se perderam, tirando uma ou outra que algum fã conseguiu gravar e hoje está mais disponível, ainda assim, as redublagens da Herbert, elas se tornaram as oficiais, desde os anos 80. Então você tem um apagamento de dublagens feitas na década de 70, assim como você tem um apagamento das dublagens feitas na década de 60, e no Branca de Neve nem se fala, que foi feito nos anos 30. Diz uma teoria, aí eu já não sei se é verdade ou não, que os filmes dublados pela Telecine, pela Warner, que os filmes antigos, são redublagens. Não é dublagem original. Fora que... Você está falando daqueles filmes que são dublados na Telecine, no caso, o Mágico de Oz, etc. Isso. Legal. Esses filmes têm uma penca de dublagem, né? Esses filmes têm 200 dublagens. Sim, esses filmes que foram dublados na Telecine, no estúdio de dublagem, dizem que é tudo redublagem. Aí como que a gente vai provar? Não tem como provar. Aí, uma coisa que me deu até um estalo, porque eu estava assistindo um filme em VHS, que era... Acho que era o Mágico de Oz. Acho que era isso. Que era da Abril Vídeo. Sim. Todos os filmes, todos não, esse já é exagero. A maioria dos filmes feitos pela Abril Vídeo se perderam. Todas as dublagens. Elas se perderam. A Abril Vídeo dublava muita coisa em São Paulo também, né? Dublava muita coisa na Megasom. Tem dublagens exclusivas de VHS que são distribuição da Abril e que se perderam. Corina, a Babá Quase Perfeita, a versão da Megasom com a Isaura Gomes fazendo a Whoopi Goldberg. Milhares de outros exemplos. Você tem Querida, Estiquei o Bebê, Querida, Encolhi as Crianças e outros filmes que foram distribuídos pela Abril. E mais interessante é que quando eu fazia pesquisa lá pro fórum sobre dublagens antigas, foi descoberto que alguns filmes tinham dublagens para cinema e depois foram redublados em VHS pela Abril Vídeo e depois foi redublado para outros estúdios. Cara, Foi Queridos... esse Querido não teve redublagem. Quer dizer, dublagem para cinema. Tem uma dublagem para cinema que tá na minha ponta da minha língua aqui, que é a dublagem de A Fantástica Fábrica de Chocolate, feita na Tecnissom, com o Enio... É o Enio Santos ou Ribeiro Santos, eu não lembro agora quem foi. Eu acho que foi o Enio. Eu acho que foi o Enio, isso mesmo, acho que foi o Enio. Essa dublagem, ela é original de cinema. foi feita na Tecnissom. Doutor Givago também. Oi? Doutor Givago também. Doutor Givago. Por quê? Eu estava pesquisando, assim, sobre dublagem, esse tipo de coisa. Eu encontrei uma informação que muitas dublagens na época da ditadura militar eram obrigadas os cinemas a exibirem filmes dublados. Muitos. Por exemplo, Superman, eu acho que era o 4 ou 3, tem dublagem para cinema. Acho que o 4 tem mesmo, o 3 é que não sei se tem. E as informações sobre dublagem em si, nessa época, não existia, no sentido de eu vou assistir um filme dublado. Não existia. Ele só veio depois de um bom... Você tinha um ou outro filme ali, alguma matéria do jornal, como por exemplo do Iluminado, né? Porque foi um marco, ele foi um filme grande, então existiu ali uma matéria de jornal para falar sobre a dublagem, né? Foi até aí que a gente ficou descobrindo, que a gente pôde descobrir o Alan Lima, o Jack Nicholson, etc. Ô Paulo. Oi. Mas não tem nenhuma redublagem que você goste, Júlio? Redublagem? Eu acho que nada. Eu não curto a redublagem. Sério, eu não curto. Mas contribui para a catalogação dela, um trabalho que... Contribui pra caramba, cara. Não, sim. É porque... Faz um trabalho ali, uma curadoria. É porque a gente vai vendo os filmes e vai tacando informação. Se a gente falar assim, quer dizer que você não gostou da redublagem de Batman e Robin? Claro que eu gostei. Ele corrigiu, óbvio que corrigiu. Só que, você concorda comigo que a dublagem do Batman e Robin foi feita numa época onde existiu uma greve? Sim. E você falar, basicamente, que a dublagem de 97, essa redublagem é melhor ou pior,
sou estranho, porque você está praticamente apagando a história. Então você acha que, no caso, deveria vir as duas dublagens, fosse num DVD, num Blu-ray? Sim. Entendo. Eu Concordo. prefiro 1000 vezes que tenha 2, 3, 5 dublagens. Pra você escolher. Sim. Porque você proibir, de um certo modo, de alguém assistir uma dublagem que foi feita naquela época, eu acho muito estranho. É que nem o caso do De Volta para o Futuro. A gente volta de novo pro De Volta para o Futuro. Que é de quem tem os direitos. Universal. Será? Não, um filme deles. O direito nunca saiu deles. A questão das redublagens do De Volta para o Futuro tem a ver com a questão da qualidade do áudio. Essa é a explicação oficial, né? A gente jamais não vai ter essa informação extraoficial, pelo menos até alguém vir falar, olha, aconteceu por isso, isso e isso. Uma dublagem ou uma redublagem que eu gosto, podemos dizer que é o do Indiana Jones. Porque tem as duas dublagens. Foi o exemplo que eu dei até. Realmente Sim. foi um golaço. Para mim é o que mais vale a pena. Agora, se você for perguntar assim, você vai gastar dinheiro para procurar o De Volta para o Futuro, versão VHS em DVD e Blu-ray? Eu falo, não. Porque eu sei que não vai ter. O VHS, eu já tentei procurar o VHS com dublagem. Só que não existe. Ele saiu pela SIC Video, mas até onde eu também consegui apurar é só legendado. Sim, eu conversei com colecionadores e todo mundo falou para mim, foram enfáticos. Não existe dublagem em VHS. Não Se existe. tivesse, teria aparecido, né? Um filme tão popular como esse, por mais que fossem poucas tiragens na época, já teria alguma coisa, teria pelo menos um trecho. Assim como a redublagem a dublagem original da Alamo pro VHS de Poderoso Chefão, da SIC Video. Não. Até onde a gente conseguiu apurar, não existe. O que existe é a dublagem do Poderoso Chefão, o épico. Essa sim foi feita na Herbert. Sim, são dublagens ou redublagens palpáveis, né? Que nós exato. temos conhecimento, ou que Exato. alguém disponibilizou, ou que alguém comentou. Esse detalhe. Agora, falar que, por exemplo, De Volta para o Futuro tem uma dublagem para VHS é desconhecer. Tanto é que nas duas entrevistas do Niso, que eu levei até para o fórum na época, ele sempre falava, eu acho que foi VHS, eu acho que foi para avião. Ele nunca dava uma certeza em relação a isso. E eu até entendo, porque, cara, se o dublador nem se lembra, em alguns casos, do trabalho que ele fez, ele vai saber de uma mídia que ele não tem tempo para poder assistir. É complicado. Agora imagina, saiu para avião. Pô, se fosse uma coisa marcante, o Nilson saberia na hora. Por lembraria, né? Sim. Então, por isso que eu falo, eu acho que a dublagem da BKS pertence à Globo, na minha opinião, não à Universal. Aí Embora no começo do filme eles deem os créditos pro distribuidor, né? Sim, também tem esse detalhe. Mas sempre foi assim, cara. Por exemplo, se você for pegar uma redublagem da antiga, sempre vai ter lá distribuição Warner Bros. Do Brasil. Televisão, né? Isso. Você se lembra qual é da BKS do De Volta para o Futuro? Qual é a distribuição? É a MCA, Universal. RCA? MCA, isso. Que era a divisão de distribuição da Universal. Eles davam seu nome de MCA nesse caso. Sim. Aí depois virou SIC Video e depois virou Universal. Na verdade, tem um embrolhozinho aí. A questão a SIC é uma distribuidora, atuou aqui no Brasil, mas atuou na Europa também. Eles tinham a licença de distribuir para home video os filmes da Paramount e da Universal. Então não é que a MCA virou a SIC. A SIC trabalhava paralelo. Enquanto a MCA distribuía para TV, que era o meio mais importante, eles sublocavam, eles vendiam a distribuição de home video para a SIC. E a SIC trabalhava no home video. Aí, eventualmente, as dublagens feitas pela SIC, elas foram passando para... Aí agora você tem elas em DVD, em alguns streamings e tal. Mas originalmente elas são dublagens de home video. Era assim na Europa e foi assim aqui no Brasil. Sim.
Então tem essas questões de redublar. Uma distribuição SIC-vídeo tem a ver com isso. E o engraçado é que, se você for pegar as informações antigas, o filme Os Batutinhas tem uma dublagem para cinema. Verdade, o Diego Larrea falou que dublou o espeto, a gente chama de espeto, é o alfafa. Acho que é. E a Daniela Madruga dublou a mocinha lá. A menina que foi dublada pela Daniela Piquet na versão original lá da DKS, cara. Que é o do VHS. São dublagens que a gente não, né? Como é que vai fazer? Eu tenho uma suspeita que, se esse filme aparecer na Netflix, é porque eu não me lembro se está em exibição, mas se ele aparecer, pode ser com essa dublagem. Que nem foi o caso do Flipper. Isso. Porque o Flipper ele também foi exibido para cinema. Sim. Cinema E a dublado. redublagem da Afonso de Veracruz foi para SBT. Sim. E o VHS provavelmente é paulista. Faz todo sentido. E uma coisa que eu acho que ninguém repara nisso é que a Delarte, ele não faz locução para cinema. Eles nunca fizeram. Pode pegar todo o histórico deles. Eles nunca fizeram. Faz para avião, mas não faz para cinema. Para avião eles fazem, porque eles têm que falar o nome da companhia aérea. Pode ver que, por exemplo, esses filmes redublados que volta e meia aparecem, que é de avião, sempre tem a locução. E se for para avião, por exemplo, da VASP, a gente não sabe, porque a VASP também fazia, e que eu suspeito que a VASP era pela Herbert Richards. Porque eu acho que cada companhia tinha um estúdio que ela trabalhava, assim, mais. Sim. E aí, como o Flipper ele não possui locução, suspeita-se que ele seja Delarte Cinema. Olha Mas isso. aí eu me pergunto, como a gente vai saber disso? Se a gente só usar como base a locução. Exato. São os mistérios que aí a gente vai entrando numa questão de especulação, teoria, o porquê das redublagens. E eu acho que é isso. Fiquem abertos sempre. Mas as contribuições, elas estão aí. Quem tiver informação verificada, eu acho que é importante sempre tentar verificar para trazer verdade sobre o assunto. O que eu acho que é importante ter realmente essa discussão, essa conversa, mas validar, de certa forma, até onde se puder, fatos, para a gente poder ter uma discussão rica, saudável, com dados, que agregue e some. Aprendi com o administrador do lado do Dublanet, um dos administradores, foi o quê? Se você não tem informação, não posta. É tipo assim, como que a gente sabe se aquele filme foi dublado ou não, ou foi redublado ou não, para aquela mídia? Assistindo. Não é para tu criar teoria. Por exemplo, Flipper tem VHS dublado e tem cinema dublado. Aí você vai falar assim, o da Netflix só pode ser um VHS. Pô, se você não assistiu, não comenta. Tu não precisa fazer isso. Então, você pode criar, tipo assim, falar assim, como não tem locução, pode ter sido cinema. Porque hoje em dia tem muita informação que parece que para todo mundo virou mídia avião. É verdade. O Augusto falou que antigamente era assim, tudo estava em Porto Alegre. Eu não lembro eu não conhecia essa expressão, mas ele falava isso. Quando a dublagem estava perdida, deve estar em Porto Alegre. Mas realmente, hoje em dia, não tá, tá no avião. Virou o baú de tesouros. E assim, quando eu peguei um avião, por exemplo, da Gol, um dos filmes que eu coloquei para assistir foi De Volta para o Futuro. Que não era com a dublagem do Mário Jorge. Era a dublagem da Double Sound. Do Manolo. Isso. Então, não precisa falar avião. Assiste a mídia. Se você achar que aquele VHS ou emissora, ou o que quer que seja, tem uma redublagem, assiste e informa. Porque senão vai ficar tudo achismos. E aí vai causar um problema que aconteceu no fórum lá para 2010, que o fórum ele era aberto. E todo mundo podia editar o fórum. E aí a mídia chegava e falava assim, foi exibido em disc laser. Tá, beleza, naquela época existia disc laser. Mas eu não sei se tinha dublado. Eu sei que existia um disc laser, que tinha um filme mesmo, do De Volta para o Futuro.
só que era importado, se eu não me engano. Então, não precisa. Aí chegava na hora, todo mundo podia editar, todo mundo podia fazer a informação que quisesse, todo mundo podia fazer não sei o quê. Chegou uma hora e falou assim, basta, vai ser agora com moderação. E foi a partir daí que todo mundo entrou em desespero, porque você podia interagir, agora tu não pode. Você tem um controle maior, isso lá no fórum, né? E ficou mais fácil. Porque para você mandar, você tem que provar. Se não provar, não tem como mandar. Por exemplo, tem filmes que eu compro VHS. Eu compro rios de VHS por causa disso. Aí eu chego lá, por exemplo, pro Reinaldo e falo assim, que é um dos administradores. Você quer a mídia? Mídia que eu digo é trecho, esse tipo de coisa, para comprovar. Aí ele fala assim, quero. Aí eu mando. Se eu tiver alguma dúvida, eu mando no fórum. Mas é que negócio. Sempre que for mandar, mande com responsabilidade. Porque senão a gente vai ter um problema sério com desinformações. Tanto é que existem páginas que tentaram copiar o Dublanet, uns de um jeito positivo, outros de um jeito negativo, que só tem informação falsa. Tem outros que levam a sério. Mesmo fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, eles levam a sério. E, imagina, você passar uma informação falsa. Aí é sacanagem, né? Tu pode odiar, pode amar, mas não passa informação falsa. Queria passar a bola agora pro Fernando, para ele fazer as considerações dele, antes da gente passar a palavra final depois pro Passeven, pro Paulo, para ele poder encerrar e concluir. Fernando, quiser fazer alguma consideração final e depois o Bruno, e a gente passa a bola pro Paulo. Não, eu só queria agradecer ao Paulo, né, por ter trocado essa ideia aqui com a gente, um papo legal, agradecer algumas coisas, a gente conhecer um pouco mais sobre ele, que é só mais um do bando aqui, né? Pessoal que é louco por dublagem. Agradecer a quem assiste também a gente, compartilhem, curtam. E é isso aí. Até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado aí pela sua atenção. Paulo, forte abraço. Vai lá, Bruno. Quiser fazer outra consideração. Eu ficaria ouvindo horas, eu consumo isso, então também estou numa condição de fã, ao mesmo tempo de estar aqui. Ao mesmo tempo que estou aqui, também estou como fã, além de já estar apreciando. Então, agradecer ao Paulo a disponibilidade dele, por ter recebido o nosso convite com carinho e ter topado, e que a gente possa continuar trocando mais figurinhas, mais ideias a respeito desse assunto que tanto nos fascina. Muito obrigado, Paulo. Paulo, queria também te agradecer, cara, muitão por você ter aceitado topar, conversar com a gente, abrir um pouco mais a tua vida, compartilhar tuas experiências com dublagem, um pouquinho do teu racional para conseguir catalogar essas versões, poder dar um pouco da tua opinião sobre o mercado no geral, sobre como é que funciona a redublagem, o que você acha sobre. Eu acho que quando você conclui falando da responsabilidade em relação a informações, eu acho que é fundamental, é isso, a gente tem que ter responsabilidade, porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho de catalogação, é um trabalho de perpetuação da história, de uma história tão pouco registrada. Cada semana, cada convidado que a gente traz, a gente percebe que a história, a nossa história no geral, não estou falando especificamente de dublagem, nem história artística, mas estou falando da nossa história no geral, ela é pouco documentada, ela é pouco registrada, ela é uma história muito mais história oral. Então, quando a gente vem, traz, tem um documento, mesmo que através de um podcast, ou de um relato, ou do Dublanet, ou de um fórum, a gente consegue trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de clareza e informação que vai ajudar no debate. Eu tenho certeza que esse nosso papo aqui pode servir para alguém, vai servir para tirar dúvida de alguém, vai servir para ser a porta de entrada de alguém, ou simplesmente para entreter alguém. Então, obrigado pela tua parceria, por você ter aceitado topar estar com a gente aqui hoje, e tamo junto. Valeu mesmo, cara. Então, eu gostaria de agradecer ao Bruno pelo convite, pelo papo com o Fernando, com você, Matheus, porque hoje em dia é muito difícil a gente ter um contato mais amplo sobre dublagem. A gente tem debates, mas isso é mais entre o pessoal e tudo, mais podcast com dubladores, mas nunca entre fãs, que é o principal.
que são as pessoas que querem manter a dublagem ainda viva. E a gente agradece, cara. Eu, particularmente, tirando qualquer crachá que eu possa ter aqui, eu te falo como pessoa. Te agradeço pelas suas contribuições, cara. Porque são pessoas como você, como outros que a gente traz aqui, que a gente percebe cada vez mais que a gente não tá sozinho. Esse é um dos pontos principais também daqui do nosso projeto. É você não tá sozinho. Durante muito tempo, eu achei que eu era o único cara que curtia isso, porque eu não conhecia o fórum, eu não conhecia outros fãs de dublagem, eu não sabia nada. Então eu achava que eu era um cara aleatório que consumia algo que ninguém meus amigos de bairro consumiam. Então quando a gente expande, quando a gente vê iniciativas como a do Dublanet, quando a gente vê tópicos como o que você propôs, quando a gente conhece pessoas como eu conheci o Fernando, o Bruno, através das ocasionalidades do destino, a gente percebe que a gente não está sozinho. E a gente fala a mesma língua, né? Então é uma coisa que é legal, motiva a gente, esse papo de fã para fã, um papo mais profundo, um papo mais técnico. Sentia falta disso, os meninos também. Então, teu trabalho é muito legal, continue assim e tamo junto. A gente está aqui semanalmente, ou quase semanalmente, trazendo alguém relevante, significativo. Espera até o programa da próxima semana, a gente vai trazer alguém que também vai somar ao debate, assim como o Paulo somou. Paulo, tamo junto mais uma vez. Obrigado. Valeu, pessoal.